Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, em Teu nome, queremos honrar, celebrar o Teu santo nome. Que o Senhor, Pai, venha estar conosco, fala aos nossos corações, receba todo o louvor, toda a nossa gratidão. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém. Dos séculos sobre a nossa vida. Nós vamos, neste momento, fazer a leitura da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que se encontram no Evangelho de João, capítulo 13. Nós leremos os versos 34 e 35. Ouçamos com atenção o que aqui o nosso Deus fala conosco. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então bendita seja a palavra de Deus no nosso coração, e que o Espírito Santo nos ensine, nos instrua a respeito deste amor e da sua vontade. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer.
coração andar. É desejo meu desfrutar do céu, minha herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ver, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Com Jesus eu vou levar minha cruz num caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ver, para o céu pela cruz irei. Amém? Quantos têm essa certeza e essa convicção que um dia vão morar no céu? Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando, celebrando o nome do nosso Deus, declarando quão bom é estarmos aqui na casa dele. E o irmão pode estar cumprimentando a pessoa que está do seu lado. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar E que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Senhor,
Louvado seja o teu santo nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, que gere em nós cada dia mais transformação. Queremos ser renovados pelo teu Santo Espírito e vivermos cada dia mais de acordo com o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós clamamos que o Senhor fale agora aos nossos corações, por meio da tua santa palavra. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente. Vamos orar. Vamos orar então pelas crianças, o culto infantil, também para que Deus fale conosco nesta noite. Deus de amor, nosso Pai Celestial, abençoa as crianças, abençoa o culto infantil, abençoa a direção que estará com elas, e o Senhor em tudo seja glorificado na vida destas crianças e da líder que vai estar com eles. Abençoa a tua palavra no coração delas. Receba os louvores que elas têm para dedicar a ti, as orações que elas farão. Também te pedimos que fale conosco aqui nesta noite e continue recebendo nossos louvores, nossas orações e nossas ações de graças, nossas obras, para teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, nesta noite nós queremos abordar o assunto amor e unidade como prioridade de Deus para nós como igreja. Se eu perguntasse aos irmãos se vocês amam uns aos outros, acredito que certamente me dirão que sim, nós amamos uns aos outros. Isso é deveras bom, né? E animador. Me deixa feliz em ouvir essa declaração. Mas nós precisamos entender essa questão do amor e da unidade numa proposição maior e de mais consagração. A questão de amar e viver unidos em Cristo deve ser uma realidade em que nós podemos e devemos experimentar o poder de Deus, ver a glória de Deus revelada nas nossas vidas. Não apenas termos uma consciência cristã de fé, de prática religiosa, mas uma vida de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, onde Deus derrama a sua bênção, onde Deus manifesta o seu poder e onde nós podemos ver o mais poderoso testemunho da nossa fé. Quando abrimos a nossa Bíblia nos Atos dos Apóstolos e vimos a igreja no seu começo, logo no seu início, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos capítulo 4, verso 30, e era um o coração e a alma
dos que criam. Então havia amor e unidade, e era o coração e a alma dos que criam. E é exatamente isso que Deus quer ver em nossas vidas hoje como igreja. Devemos ser unidos em amor e unidos com as nossas vidas ou com as nossas almas. Estarmos unidos e interligados uns aos outros por meio de Cristo, do Espírito Santo, do amor e da presença poderosa de Deus. Quando nós ouvimos a prioridade de Deus de uma vida de amor e de unidade, nós vamos estar abrindo espaço, abrindo caminho para o agir de Deus. Porque Deus vai encontrar um coração aberto, Deus vai encontrar uma vida receptiva, e Deus vai encontrar um coração desejoso de viver conforme a glória do seu nome. Eu sei que as questões da fé e da prática religiosa podem em muito satisfazer o nosso coração. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do amor dele de forma poderosa, como um fogo, né, que arde em nossa vida, não apenas para com Deus, mas também uns para com os outros. Qual seria o amor maior? Quem é que tem esse amor maior? Ninguém tem maior amor do que esse, de fazer o quê? Dar a sua vida pelos seus amigos. Você ama o seu irmão, você ama a sua irmã ao ponto de morrer por ele? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou de tal maneira e morreu em nosso lugar para nos salvar, para nos dar a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos beneficiar. Você seria capaz de dar a sua vida pelo seu irmão, pela sua irmã? Você seria capaz de dar a sua vida pela igreja? Não é ser um mártir revolucionário, mas um servo ou uma serva disposta ou disposto a dar a sua vida pela causa do Mestre, em defesa do amor de Deus, em defesa de um evangelho que é graça e é fé e é poder e é amor para transformar vidas. Não pelas armas da guerra feitas pelas guerras humanas, mas pelas armas espirituais poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que é contra o amor, contra a salvação, contra a verdade. Porque não podemos ser contra a verdade a não ser pela verdade. E você pode lutar contra a verdade toda a sua vida, mas um dia você vai ter que se deparar com a verdade. E você será julgado por ela. Em Atos capítulo 2, versos 46 e 47, nós vamos encontrar aí como fruto do amor e da unidade, a comunhão. E
transforma vidas, que salva vidas, que glorifica a Deus, que santifica o nome de Deus e que manifesta a igreja como um corpo vivo e centralizado no amor de Deus. Diz aqui a palavra de Deus que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contando com a simpatia de todas as pessoas, né? O povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vemos aqui comunhão, amor, adoração, testemunho, crescimento, porque há amor, há unidade. Não estou aqui exaltando uma comunidade perfeita, porque a igreja ainda não é uma comunidade perfeita, mas é uma comunidade de pessoas convertidas, regeneradas, ou seja, que tem uma nova vida por meio de Cristo e uma nova vida marcada pelo amor e pela unidade, que é a prioridade de Deus. Então, o que eu quero ou o que você quer, se isso não é amor, e se isso não nos mantém unidos, então não é o propósito de Deus. Já pararam para pensar nisto? O Senhor Jesus ele diz o seguinte: se nós não ajuntamos com Ele, nós estamos a espalhar ou dispersar. E quanto ao fato de amar e sermos unidos, o Senhor Jesus deixa bem claro que uma casa dividida ou um reino dividido contra si mesmo não pode prevalecer. Então, amor e unidade são prioridades de Deus para a igreja, visto que o próprio Jesus manda que amemos uns aos outros. E este é o segundo maior mandamento na lei de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Mas a questão ainda é mais profunda do que possamos pensar ou imaginar. A palavra de Deus diz o seguinte: amem de fato e de verdade. Como é que eu posso não amar de fato e nem de verdade? É quando o meu amor é um amor de aparência, é um amor de palavras, é um amor que nós não estamos juntos, nós não estamos ligados na mesma fé, na mesma comunhão. É um amor em que ele só dura enquanto eu estou satisfeito. É um amor que só dura enquanto se faz o que eu quero. Porque a partir do momento que eu sou contrariado, então eu não vou mais amar. Na verdade, eu vou dizer que amo, mas as minhas obras mostram que eu não estou amando. Porque as minhas obras mostram que eu não estou unido. Eu não estou disposto a dar a minha vida pelas pessoas ou pela causa do reino de Deus. A minha vida, nesse sentido, não está glorificando a Deus, não está exaltando o seu nome. Eu não estou santificando o nome de Deus. E eu preciso então aprender o que é o amor de verdade. E o amor de verdade, ele nos leva a dar a nossa vida uns pelos outros. Porque
acima de tudo, nós estamos dando a nossa vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando a nossa vida a Ele, prontos a viver e a morrer por Ele, ser fiel até a morte. Uma fidelidade que é incondicional, irrestrita, porque nós conhecemos a Deus e somos seus filhos. E estamos fazendo para Jesus. Quando lemos Mateus capítulo 25, o verso 35 a 40, Jesus diz que tudo o que fizermos de bom para o outro, nós estamos fazendo para ele. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo ou na prisão, me visitastes. E aí os justos lhe perguntaram: Senhor, quando é que fizemos estas coisas ao Senhor? E então Jesus disse: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E a verdade do amor e da unidade é a seguinte: eu estou servindo a Cristo ou não estou servindo a Cristo? Porque o meu amor pode ser apenas de palavras e não de fato. O meu amor está sendo de palavras e não por obras e em verdade. Porque o meu amor não está produzindo, não está promovendo, o meu amor ou a minha pretensa unidade não está promovendo a glória de Deus, não está exaltando o seu nome, não está santificando o seu nome, porque a minha vida não está sendo santificada nele, para que viva não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou viva em mim. E a vida que eu esteja vivendo nesta minha vida terrena seja em Cristo, que me amou e se entregou por mim por amor. Isso é graça e eu não rejeito, não a torno nula ou vã. Então, amor e unidade é um poderoso testemunho de Cristo e do amor de Deus que está em nós para salvar pessoas. Então, no verso 35 de João 13, vai dizer assim: nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, as pessoas vão receber o meu testemunho de Cristo, ou seja, vão me identificar como discípulos dele, por causa do meu amor pelos meus irmãos, porque eu estou andando em amor, andando em unidade, e eu estou praticando as obras de Deus para servir e edificar a igreja, meus irmãos, minhas irmãs. Então é um poderoso testemunho. E em João capítulo 17, verso 21, quando Jesus ele ora ao Pai a respeito de sermos um nele, ou de sermos uma unidade, ou de termos uma unidade em amor, ele diz o seguinte: para que o mundo creia que tu me enviaste. E os irmãos podem ver em Atos 2, 46 e 47, que como resultado desta vida de amor e de unidade, Deus estava acrescentando aqueles que estavam se salvando a igreja. Na verdade, aqueles a quem ele estava salvando, né? Ou seja, acrescentava dia a dia o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Quem é que salva? É Deus. E ele vai salvar aonde? Onde há amor, onde há unidade. Porque ele se preocupa com os novos convertidos, para que eles tenham amor e tenham todo o
cuidado necessário para crescerem espiritualmente, saudáveis e com maturidade cristã. Então é uma prioridade de Deus. Se é uma prioridade de Deus, é prioridade para mim, é prioridade para você. Se eu tenho que amar o meu inimigo e orar por aquele que me persegue, muito mais eu tenho que amar os meus irmãos. E tenho que procurar ser um só com eles. Porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a realidade da minha nova vida com Deus. Então nós vamos viver em amor e unidade, porque este é o propósito e a prioridade de Deus para mim e para a igreja, ou para a minha vida como membro da igreja. Em 1 João, capítulo 4, verso 6, vai dizer o seguinte: nisto sabemos que o conhecemos e que somos filhos de Deus, porque amamos os irmãos. Como é que eu chego ao conhecimento de Deus? Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu me torno filho de Deus? Para ser filho de Deus, eu preciso crer em Cristo, receber a Cristo, receber o amor de Deus. E esse amor de Deus na minha vida me faz conhecê-lo. Então, eu conheço a Deus e sou filho de Deus porque eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã. No capítulo 5, os versos 1 e 2 da primeira carta de João, o Senhor nosso Deus também nos diz o seguinte: todo aquele que ama ao que é nascido de Deus, também vai amar a Deus e também vai amar aquele que é gerado dele. Então vamos ouvir em bom e alto som, né? E o que o Senhor fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, se torna filho de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Então eu amo a Jesus como filho de Deus, mas eu amo também todos os demais que creram em Cristo e são nascidos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, uma das consequências de amar uns aos outros e sermos unidos é a obediência a Cristo, é a obediência a Deus. Um novo mandamento vos dou. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus. E o segundo maior mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Então nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, e nós refletimos o caráter do nosso Pai Celestial quando nós amamos uns aos outros e somos unidos em Cristo. E por isso, amando uns aos outros e sendo unidos em Cristo, nós vamos glorificar a Deus, ou seja, exaltar o seu nome, vamos santificar o seu nome e sermos santos como ele é santo, vamos obedecer a Jesus e vamos ter uma vida de adoração e serviço a Deus. Para quê? Para expandir o reino de Deus. Esta igreja precisa viver
essa prioridade de Deus de amor e de unidade, porque ela precisa expandir o reino de Deus nessa cidade. Este tempo precisa de se encher de pessoas salvas, além de nossas vidas salvas por Jesus Cristo. Nós, como discípulos, precisamos fazer novos discípulos. Mas o mundo vai ver Cristo na nossa vida e vai saber que Ele é o enviado de Deus e que é o Salvador, se observar em nós amor e unidade. Se formos uma igreja desunida, briguenta, sempre causando conflitos, nós seremos conhecidos como uma igreja que não faz a vontade de Deus. Porque as pessoas quereriam vir para cá, ficar aqui, buscar a comunhão com Deus junto conosco, se nós não damos exemplo de vida, de amor e de unidade. Então precisamos pensar e refletir sobre isto. Queremos ser uma igreja avivada, queremos experimentar uma vida de poder no Espírito Santo de Deus, queremos experimentar uma vida de poder e realização como povo de Deus, precisamos buscar essa vida de amor e de unidade. Agora, você, irmão, você, irmã, estão dispostos a pagar esse preço? O preço de negar a si mesmo, tomar a sua cruz para fazer a vontade de Cristo? Está disposto ou disposta a pagar esse preço de matar o seu orgulho, de fazer morrer a sua vontade própria ou pessoal, para poder concentrar-se no reino de Deus e a sua justiça e a vontade dele para a sua vida? Para que você possa produzir frutos que glorificam a Deus no seu viver, é preciso que sejamos dispostos a pagar esse preço. E esse preço não é só o esforço de viver bem para o outro, é também o esforço de consagrar a nossa vida à obra de Deus. Quais são os seus desafios para estar aqui no culto? Quais são os seus desafios para poder viver uma vida de fidelidade a Deus? Quais são os seus desafios para viver, sim, agora, em paz e comunhão com o seu irmão ou com a sua irmã? Qual é o seu desafio para poder investir a sua vida no outro, mesmo que ele não esteja à altura da sua boa obra? Irmãos, o que Deus fala conosco é prioridade. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Você está aqui na presença de Deus, você canta para Deus, você ora para Deus, mas você vive para Deus e vive para o seu irmão também, vive para a sua irmã também. Você ajuda aquele que está enfraquecido para que pare de pé. Você ora por aquele que está debilitado. Você anima aquele que está precisando de forças. Você não põe mais lenha no fogo para poder aumentar a fervura e o mal-estar. Você se coloca como uma bênção, um pacificador, pacificadora. Você se coloca como um instrumento de amor e de unidade.
porque você está priorizando o amor e a unidade como prioridade de Deus. E você vai estar investindo na edificação da igreja. Você se edifica para edificar o outro. E edificar tem o sentido de se tornar parecido com Cristo, ou semelhante a Ele. E é o seu propósito pessoal, mas que é o seu desejo de que todos alcancem essa mesma bênção. Todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura completa dele. O nosso amor e unidade com Jesus deve ser também o nosso amor e unidade uns com os outros. Porque o que você fizer para o outro, você vai estar fazendo para Jesus. Ou de bem ou de mal. Você vai estar fazendo para Jesus. Se você é um discípulo dele, ou discípulo dele. Se você o ama, e se você é crente de verdade. Então, só poderemos, irmãos, experimentar e desfrutar de uma vida poderosa de fé e manifestação da glória de Deus, se formos amorosos e unidos em Cristo, de fato e de verdade. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina: não amemos de palavras, mas de fato e de verdade, ou por obras e em verdade. Também nos diz: no amor não há temor, porque o perfeito amor lança fora o medo. Porque se há medo ou temor, esse amor não é o mesmo amor de Cristo, não é o mesmo amor de Deus. Você está disposto, você está disposta a aprender a amar como Jesus te amou? Você está disposto ou disposta a colocar a sua vida no altar de Deus, como Ele quer que você seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Então, pense numa igreja onde todos vão se amar mutuamente. Pense numa igreja onde todos vão buscar a unidade na fé, no Espírito Santo e na comunhão da palavra. Mas diante dos problemas, e eles vão existir, tenho certeza disto, vamos trabalhar para que o amor e a unidade seja a prioridade de cada um. Mas tenha a sensatez de praticar esse amor e de buscar essa unidade, porque você vai lutar contra principados e potestades que vão querer te desviar do foco, vão ferir o seu orgulho, vai te encher de razões pessoais e vai te propor aquilo que o seu coração gostaria de ouvir ou de pensar para justificar-se diante do injustificável. Não amar, não ter a unidade, porque o problema não é meu, o problema é do outro. Pensemos nisto, meus irmãos, pensemos nisto, minhas irmãs. E estou aqui como um pastor para guiar a vida de vocês a essa verdade. Não porque é a minha verdade, mas é a verdade de Deus. E Ele me incomodou para compartilhar com os irmãos. E para que possamos liberar na nossa vida pessoal e liberar na igreja o fluir de um avivamento. O fluir de uma vida de poder pela fé, uma vida de poder pela manifestação da glória de Deus, onde vamos viver um evangelho de poder
e não um evangelho de palavras. E para que o nosso culto ele seja um culto santo, agradável a Deus, um culto de verdadeiros adoradores, não apenas uma manifestação cultual, uma religião cultual, mas um relacionamento de amor e de unidade com Cristo e uns com os outros como corpo de Cristo. E Ele complete essa obra no meu coração, no seu coração, e que o Espírito Santo de Deus esteja sacudindo toda a nossa igreja para um novo momento de fé, de comunhão, de amor, de unidade, para a glória de Deus, para a obediência a Cristo, para a santidade do nome de Deus e para o testemunho de que Cristo é o Senhor, é o Salvador, e que todos podem confiar nele, assim como um dia nós confiamos a Ele a nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus de amor, nosso Pai Celestial, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Te agradeço porque as suas misericórdias, elas são eternas e são a causa de não sermos destruídos. E o Senhor nos tem sustentado na fé e na comunhão do Senhor Jesus e do Espírito Santo e do seu amor. Eu te agradeço e te louvo, pois o Senhor é Deus, bendito, eterno, nos céus, na terra, na nossa vida em particular. E peço ao Senhor, e derrama sobre nós este amor e esta unidade proveniente de Cristo, do seu Santo Espírito, para que possamos viver o teu reino, a tua justiça, uma vida de fé em poder, um evangelho de poder, do teu poder, da tua obra, da tua vontade, do teu reino, para que o seu nome seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado, e para que todos nós sejamos obedientes a Jesus, e para que todos nós testemunhemos do seu amor e do seu evangelho que salva, para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus, e para que essa unidade alcance, esse amor alcance o coração das pessoas à nossa volta. Eu te peço que o Espírito Santo nos ilumina, nos conduza, nos dirija, e que Jesus seja o centro da vida de cada um de nós, em amor e unidade, em fé, em consagração, pela palavra do Senhor na nossa vida, pelo Espírito Santo que nos enche da sua plenitude, com poder e sabedoria, da plenitude da vida de Cristo, e para que possamos compreender a altura, a profundidade e a extensão do seu amor e da vida de Cristo que o Senhor nos tem dado. É no nome dele que eu oro. Amém.